os nossos administradores. Após 62, Ouro Branco, como todo município, passou a ter disputas eleitorais, né? Como também antes no povoado. Mas é importante o momento de disputa e os comícios, porque as pessoas vão ouvir, debater as ideias, né, do futuro candidato ou do futuro prefeito. Ouro Branco, como ficou emancipado no dia 21 de junho de 1962, o seu primeiro prefeito interino foi o senhor José Soares Silva, chamado Seu Duda. Foi de maio de 1962 a 31 de janeiro de 1963. O segundo prefeito eleito democraticamente pela população ouro-branquense foi o senhor Luiz Gonzaga de Carvalho, pelo partido PSP, de 1963 a 1969. Neste período eleitoral, ou neste período do calendário civil, você votava para prefeito e votava para vice-prefeito, como também para governador e vice-governador, presidente e vice-presidente. O vice-prefeito que ganhou foi o senhor José Inácio de Freitas. Teu avô, boy? Conhecido seu Bilô. O avô do xará Ademilton Freitas, né? Conhecido por seu Bilô. Os vereadores eleitos foram João da Silva Cabral, pelo partido PSP, Ademar Guiar Gomes, PSP, José Messias de Araújo, PSP, Manuel Alexandre da Silva, é o seu Lolinha, PSP, Noé Siqueira Rocha, PSP, Manuel Otávio de Assis, do PL, José Rodrigues de Melo, PL, José da Rocha Alencar, PL, Ezequiel Supriano da Silva, PL, este faleceu, assumiu José Francisco da Silva, que é o chamado José Peba. Terceiro prefeito eleito, José Limeira Lima, o chamado Seu Limeira, de 1969 a 1973. O seu vice-prefeito foi Ademar Aguiar Gomes. Vereadores, João da Silva Cabral, Eliel Gabriel da Silva, Manuel Rodrigues Silva, Genésio Jerônimo de Carvalho, Noé Siqueira Rocha, José Raimundo Cassiano, José Soares Silva, João Sotero Ângelo e José Guilherme Filho. O quarto prefeito eleito, Normando Alcântara de Carvalho, de 1973 a 1974. Vice-prefeito, José Guilherme Filho. Vereadores, Francisco Salustiano da Silva, José Francisco da Silva, José Cardoso dos Santos, João Félix de Souza, Aristeu Alves Timóteo, José Gomes da Silva. 1973 a 1977. É isso aí agora. Só fale agora. Foi do período de 1973 a 1977. Só consta seis vereadores, porque neste momento a legislação eleitoral só permitia 6 vereadores. Quinto prefeito eleito da cidade de Ouro Branco, José de Melo Gama, de 1977 e de 1983. Vice-prefeito, Ramiro Cabral da Silva. Vereadores, Francisco Salustiano da Silva, Aristeu Alves Timóteo, Luiz Carlos da Silva, Antônio Marcelo da Silva, Manuel Rodrigues Silva, João Rodrigues de Melo, Josenildo Pereira de Brito, Valdemar Brandino Silva, Napoleão Rodrigues Lima. Sexto prefeito eleito, Genésio Jerônimo de Carvalho, de 1983 a 1989. Vice-prefeito, Antônio Pereira de Brito. Vereadores, Cícero Soares Teixeira, o Cícero de Belinho, Josenildo Pereira de Brito, Cícero Ferreira, José Francisco da Silva, Ademar Guiar Gomes, José Cardoso dos Santos, Maria de Fátima Soares Nunes, ou seja, a primeira mulher a ser eleita vereadora em Ouro Branco, José Pereira da Silva, Norberto Carvalho Rocha. Sétimo prefeito eleito, João Alves da Silva, o chamado Zinho Godoy, de 1989 a 1992. Vice-prefeito, Heraldo Duarte Silva. Vereadores, José Pereira da Silva,
José Porfírio Filho, Cícero Ferreira, Miriam Rodrigues Melo, Itamar Dias Cidrim, Maurício Soares Silva, Roberto Tavares Nascimento, Manuel Gomes da Silva e José Soares Teixeira. Oitavo prefeito eleito, José de Melo Gama, de janeiro de 1993 até 12 de setembro de 1993, quando foi assassinado. Vice-prefeito, José Soares Silva. Vereadores, José Cardoso Nunes, José Pereira da Silva, Reginaldo Guilherme Gomes, Valdemar Brandino, José Cícero Ferreira, José Francisco da Silva, Maurício Soares Silva, Humberto Jorge Alencar da Graça e Cícero Ferreira. Esses dados que eu relatei referente aos prefeitos foram até 1993.